Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre Pogba, né, fiel? Enfim, este assunto aí está nos pegando aí todos os dias, mas eu tenho novas informações para passar para vocês referente ao Pogba, tá? Vamos falar também sobre Guilherme Arana. Será possível ainda o Corinthians contratar o tão sonhado lateral que já foi cria do terrão? Vou falar sobre este assunto para vocês também. Corinthians adquire os direitos federativos do zagueiro Kaká, que eu acho uma boa notícia, eu acho o Kaká promissor, tá? E tenho muito mais informações para trazer aqui para vocês. Peço humildemente, se assim eu merecer somente, para você deixar o seu like. Caso não mereça, não precisa deixar o like. Um dia eu espero ganhar sua confiança. E já se inscreva em nosso canal também, fiel, para a gente crescer a cada dia mais. Lembramos que já passamos da marca de 35 mil inscritos. O canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido graças à parceria que o Corintianeiro tem com vocês. Combinado? Então chega de enrolação, vamos falar do nosso Coringão, nosso clube do coração. Fiel, o Corinthians adquiriu os direitos federativos aí do Kaká, que pertencia ao Tokushima Vortis do Japão. O Kaká, cara, que começou no Corinthians aí, vamos dizer assim, né? Fazer um gol a favor, um gol contra, um gol a favor, um gol contra. Um zagueiro que sempre estava mantendo aí, fazia 2 jogos bons, um jogo ruim, 2 jogos bons, um jogo ruim, até que depois ele manteve uma estabilidade, mas chegou a perder posição aí no Corinthians e hoje seria considerado o zagueiro reserva. Eu acho, apesar que o Corinthians adquiriu os direitos federativos do Kaká por questões contratuais que ele jogou o número de jogos necessários. Então o Corinthians tinha que obter a compra do jogador. Fiel, só que eu acho que pro Corinthians foi uma boa. Corintianeiro, eu acho o Kaká fraco. Eu acho o Kaká uma boa opção pro banco de reservas, tá? Detalhe importante, vamos ter muitos campeonatos a serem disputados. Copa do Brasil, Libertadores, porque a gente vai passar da pré-Libertadores, Brasileirão. Então a gente vai precisar de um elenco bastante extenso para a gente conseguir concluir essas 3 competições em alto nível. Então eu acho que você adquirir aí a compra do Kaká, eu acho muito bom pro Corinthians, tá? Eu não acho ele um zagueiro totalmente dispensável, igual o Caetano, por exemplo. O Kaká teve os seus momentos bons e é um bom zagueiro, eu acredito que seja promissor. Mas o que você acha, fiel? Você acha que o Kaká é um zagueiro promissor? Você acha que o Kaká é um zagueiro fraco? Você acha que o Corinthians errou na sua compra? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Vamos aqui adiantar o assunto, não vamos ficar enrolando no Kaká não, porque temos muita informação aqui para trazer para vocês. Fiel, antes da gente entrar aqui no Pogba, no Guilherme Arana, que são as principais notícias de hoje, eu quero trazer para vocês assim, não fiquem tanto na expectativa que o Corinthians vai contratar um horror de jogadores. Vocês podem ver que tem muitos clubes já contratando e o Corinthians ainda não anunciou ninguém. Por quê? O Corinthians terminou o Brasileiro sendo o melhor time do Brasil, com 9 jogos, 9 vitórias seguidas. Então não achem que o Corinthians vai contratar aí 5, 6 contratações, não. O Corinthians vai trazer no máximo de 2 a 3 contratações, tá? Então tem muitos canais aí que ficam colocando milhões de jogadores no Corinthians, todo dia um jogador novo. Calma, porque não é nessa pegada não. O Corinthians quer trazer apenas alguns reforços pontuais. Aí vamos começar os campeonatos. Se o Corinthians estiver muito mal das pernas, a gente usa a segunda janela para se reforçar, mas esperamos que isso não aconteça de novo, pelo amor de Deus. O Corinthians foi obrigado a contratar vários jogadores, senão poderia cair para a segunda divisão. Então o Corinthians vai trazer algumas peças de reposição só, tá? Acredito que um lateral que ele está à procura, mais um zagueiro aí e talvez um jogador midiático, esperamos, ou 2, mas não vai trazer aí de 4, 5, 6 contratações igual todo mundo está esperando não, tá? O planejamento do Corinthians, isso não é eu que estou opinando não, isso é informação que eu recebi hoje para trazer para vocês. Inclusive esse vídeo está saindo um pouquinho mais tarde, porque as informações hoje chegaram um pouquinho mais tarde, não tem como eu exigir da pessoa que trabalha comigo que falou, vamos, me passa a informação que eu tenho que gravar, eu tenho que esperar a informação para passar para vocês, combinado? Então o Corinthians deve realizar de 2 a 3 contratações no máximo, certo, fiel? Agora sim, vamos partir aqui do ponto de partida das notícias mais interessantes que tenho que passar para vocês referente ao Guilherme Arana e também ao meio-campista Pogba, tá, fiel? Olha, vou começar aqui já com o Guilherme Arana, tá? O Corinthians, ele sonha com o Guilherme Arana. A primeira proposta do Corinthians, essa informação você vai encontrar só nesse canal, tá, meu amigo? O Corinthians fez uma primeira proposta para o Atlético Mineiro. Qual que era essa proposta, corintianeiro? O Corinthians
ofereceu um empréstimo do jogador, olha, empresta o Guilherme Arana, eu vou arcar com o salário total, o Atlético Mineiro vai ter um ano não muito bom, tá? Ele não vai disputar aí Libertadores, tá? Ele não conseguiu se classificar, então ele vai aí passar um perrengue. Então não tem por que também, acredito, que ele manter um time totalmente aí com jogadores muito caros. Só que o Guilherme Arana é um jogador importante. Então o Corinthians, na sua primeira proposta, o Corinthians ofereceu para o jogador pagar o seu salário integral, que é um dos salários mais altos do clube. Em outras palavras, já aliviava bastante a folha do Atlético, que tem grandes jogadores que ganham muito bem. E o Corinthians ofereceu para o Atlético escolher um jogador. O Corinthians ofereceu uma lista para o Atlético. Não estou dizendo, não sei quais jogadores foram, não tem essas informações precisas. Mas o Corinthians ofereceu uma lista de jogador de pelo menos 6 nomes para o Atlético Mineiro escolher para liberar o Guilherme Arana, certo, fiel? Aí vai do Atlético, eu não tenho a informação se o Atlético aceitou ou não essa proposta do Corinthians, tá? Mas nos próximos dias eu já vou saber. De uma coisa eu tenho certeza para passar para vocês, só o empréstimo do Corinthians pegar o Guilherme Arana e arcar com o seu salário total é praticamente impossível, porque mesmo que o Guilherme Arana seja um jogador caro, mesmo que atrapalhe a folha salarial do Atlético, para o Atlético seria interessante vender, para ele fazer uma boa grana. Emprestar, jamais ele iria reforçar aí o Corinthians, que é um time potencial a título, reforçando ainda mais a nossa lateral esquerda. Então, se o Corinthians quiser comprar ou quiser emprestar o Guilherme Arana, se o Atlético Mineiro quiser emprestar, vai ser com essa nova proposta do Corinthians, que é o empréstimo mais um jogador que o Corinthians ofereceu numa lista de 6 atletas. Ora, fiel, eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Essas negociações, ela está apenas no início. Pode ser que o Atlético fale, não, eu empresto o Guilherme Arana para vocês por um ano, porque um ano não vai matar o Atlético, e a gente quer 2 jogadores, por exemplo, a gente não quer um só. Ah, não, a gente quer um jogador, mas queremos o Igor Coronado. Não estou falando que estou dando um exemplo, porque o Atlético Mineiro também não vai chegar lá e vai pegar os jogadores mais, vamos dizer assim, os jogadores menos operantes no Corinthians, não vai pegar os jogadores menos importantes, ele vai querer uma lista de 6 jogadores de nomes que chegam ali para somar. Eu pensei no Igor Coronado de cara aqui, porque o Igor Coronado é um bom nome pro Atlético Mineiro, tá? Mas eu acredito que o Corinthians vai continuar com ele, porque o Corinthians tem grandes competições à frente e seria o substituto imediato do Garra ali até terminar essa história do Pogba. Mas o Pogba também chega para ser titular, então seria mesmo o Rodrigo Garra. Então, o Igor Coronado, desculpa, tá, fiel? Então, o Corinthians está aguardando a resposta do Atlético Mineiro, se ele vai querer ver essa lista de jogadores ou se ele já vai dizer não na cara do Corinthians para o Corinthians tomar os próximos passos. Agora eu vou dar a minha opinião, que não é informação. Eu acredito que a contratação do Guilherme Arana é muito difícil de acontecer, mas muito difícil de acontecer. Eu acho que o Atlético Mineiro não vai liberar esse osso tão fácil, a não ser que o Corinthians trocaria com um jogador muito importante, um jogador que pode ser até considerado titular, que eu acho que o Corinthians não vai querer fazer isso, porque o time terminou muito bem entrosado. Certo, fiel? Mas estou aqui, estou totalmente ligado. Qualquer informação nova que chegar, eu trago para vocês correndo. Mas já pensou? Não custa nada sonhar. Se o Guilherme Arana veio pro Corinthians, cara, aí sim começamos a formar um belo time. E já querendo aqui puxar aí o assunto, né, sobre Guilherme Arana, falar sobre Palácios. Muitos estão me perguntando, não sei onde vocês viram a informação, tá? Que o Diego Palácios, ele estaria treinando muito bem no Corinthians e o Corinthians poderia permanecer com um lateral. As informações que eu tenho é que o Corinthians quer negociar o Diego Palácio. Corintianeiro, mas por quê, cara? Se o cara tá treinando bem, por que o Corinthians não continua com o jogador? Fiel, é muito simples, tá? Se o cara estivesse treinando muito bem, se o Corinthians estivesse totalmente satisfeito, o Corinthians não estaria atrás do Guilherme Arana. Vocês concordam comigo? Ah, corintianeiro, por quê? Porque a gente tem o Matheus Bidu, que teve uma evolução muito boa no Campeonato Brasileiro, e o Palácios, que não sei de onde vocês tiraram essa informação, que está jogando muito bem, tá? Então, eu não tenho essa informação de treino do Palácio, não tenho mesmo, tá? Então, fiel, mas eu acredito em vocês. Então, o Corinthians, o que ele tem que fazer? Se ele continuar com o Palácio, vamos supor que ele decide não negociar. Se o Corinthians negociar com o Palácio, é muito bom, porque o Palácio tem problema de cartilagem seríssimo, tem problema de ligamento cruzado. Se ele joga mais 2, 3 jogos e machuca e fica mais um ano parado,
o Corinthians tem que pagar salário pro jogador um ano parado. Aí o Corinthians não pode negociar, aí o Corinthians não pode vender. O Corinthians tem que aproveitar agora que ele está treinando e que está bem, que pode chegar num time jogando. A chance é essa, que volte para os Estados Unidos, que volte para onde ele veio, porque se o Corinthians continua com o Palácios e ele volta a machucar, o Corinthians vai gastar um bom salário com o Palácios aí, ganhando parado, e é isso que o Corinthians teme, e por isso que as informações que chegou até mim, que o Corinthians tenta negociar Diego Palácios. Corintianeiro, mas essa informação sua, ela é verdadeira? Podemos confiar? Você pode confiar. Não quero dizer aqui para vocês, fiel, que o Corinthians tá cravado, vai negociar o Diego Palácios, porque existe um contrato em vigor, só que o Corinthians tá tentando negociar, isso é evidente, tá? Isso é informação, não é opinião, porque tanto é que se não tivesse tentando negociar o Palácio, se estiver jogando um horror de futebol, com certeza ele não estaria atrás do Guilherme Arana. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, porque agora vamos sim falar sobre o Pogba, porque olha, fique aqui, não saia dessa informação, porque eu tenho notícia importante, relevante sobre o Pogba para trazer para vocês. Fiel, o Corinthians fez uma proposta pro Pogba, tá? A proposta, pelo que eu ouvi, é de 3 milhões e meio de reais, pelas informações que chegaram até a mim. Porém, o Corinthians está disposto a pagar para o jogador até 4 milhões de reais, aí vai da negociação. As cláusulas contratuais envolvidas, eu não sei, tá? Aqui eu não minto, fiel, comigo não tem dessa. Se eu não sei a informação, eu não vou passar. Tem muitas cláusulas contratuais envolvidas, o jogador tem que atingir um certo número de jogos, o Corinthians tem que se proteger, porque a vida noturna do Pogba não é uma vida noturna fácil. O Corinthians tem que se proteger se ele cair no exame antidoping novamente, fica um ano parado aí, um ano e meio parado. Então o Corinthians tem que se resguardar, tá, fiel? E com isso existem várias cláusulas contratuais. Então a primeira proposta, a proposta primária, é de 3 milhões e meio de reais. Corintianeiro, mas o Pogba ele deu um gelo no Corinthians. O Pogba não está respondendo o Corinthians. O Pogba, então, não vai querer fechar com o Corinthians porque ele parou de responder o Corinthians. O que está acontecendo? Fiel, eu trouxe no vídeo passado que o Pogba, agora a negociação está no momento final. Ela está no ápice, ela está no desfecho final. Tá para bater o carimbo, até porque a gente não aguenta mais essa novela, né? Ou vem ou não vem, tá, fiel? Não tem essa da gente ficar aí esperando a vida toda o Pogba decidir também. Então agora, o que acontece nessa situação final? Ele está analisando, junto com o seu staff, os momentos finais. Se tem propostas melhores, se não tem propostas melhores. Sendo assim, se ele achar uma proposta melhor, ele vai ficar por lá, porque a preferência dele ainda é a Europa. Se ele não achar a melhor proposta, ele vem para o Corinthians. E ainda tem um fator Memphis, que é amigo do jogador. Só que o Pogba não está respondendo o Corinthians, porque o Corinthians agora só está esperando o sim ou não do jogador. Tá? Então, na hora que o Pogba analisar todas as suas propostas que ele tem em mãos, aí ele chega no Corinthians e diga sim, não, por este valor eu não vou porque eu tenho um clube que paga tanto. Vocês conseguem chegar a tanto? Aí é o momento final, é o momento crucial dessa negociação entre Corinthians e Pogba. Certo, fiel? Então o que tem de atualizado é isso, cara. O Pogba não tá deixando o Corinthians no gelo, o Pogba não tá desfazendo do Corinthians, a negociação não está fria, a negociação não melou, aliás, a negociação tá muito avançada, tá? É que estamos no momento final. Fiel, você vai negociar um jogador midiático, não é a mesma coisa de você, cara, de você negociar um Pedro Raul, não é a mesma coisa de você negociar um Hector Hernandes, não é a mesma coisa de você negociar um outro jogador aí de um nível inferior. Você está negociando com o Pogba, estava no Juventus, o maior time da Itália. É um jogador midiático, conhecido mundialmente. Essas negociações levam um tempo, tá? Levam um tempo bom. Então agora o Corinthians está nos momentos finais, aguardando apenas o sim ou não de Paul Pogba, tá? E saindo essa informação, eu já passo para vocês aqui, sem sombra de dúvidas. Certo, fiel? O que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Quero agradecer demais a sua presença, tá? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal. Cara, vocês me desculpem, tá? Mas esse canal aqui, como ele é muito humilde, eu vou trazer a última informação do Pogba que eu já estava esquecendo aqui. E não vou editar o vídeo, porque aqui somos humildes demais da conta, tá? Fiel, seguinte. A informação que chegou em mim até hoje, que chegou em mim neste momento, antes de gravar esse vídeo, é que o Paul Pogba teria uma reunião marcada com o Corinthians hoje. Eu não sei o horário, não sei que horas,
não sei se é chamada de vídeo, não sei se é ligação normal, não sei quem serão os participantes, o Memphis vai estar, diretor financeiro, Augusto Melo, Fabinho Soldado, mas que teria uma reunião marcada para hoje. Essa é a grande informação que eu tinha para trazer para vocês referente ao Pogba, tá? Espero que você não tenha saído do vídeo aí antes desses momentos finais de despedida. Certo, fiel? Muito obrigado por tudo. De tarde ou amanhã eu trago mais vídeos para vocês já, praticamente encerrando essa história que eu vou ter o resultado dessa reunião. Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!